Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Felipe para mais um webinar da Iniciativa Z e ver um pouquinho sobre OpenShift. Passar a bola para você, Felipe. Tranquilo, vamos lá então. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como o Billy falou, meu nome é Felipe Miranda. Eu trabalho para a IBM agora, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o meu background daqui a pouco, mas é interessante compartilhar aqui o time que eu estou trabalhando. O time que eu estou trabalhando, ele chama Z Acceleration, e a ideia desse time é realmente trabalhar nas áreas dos IBM Cloud Paks, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e principalmente do OpenShift na arquitetura Z, né? Quando eu falo de Z, eu estou falando dos dois brands que a gente tem dentro dentro do, entre aspas, mundo Z, né, que é o Linux One e o IBM Z mesmo. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho do background, né? Dar um pouquinho de credibilidade, assim, pro apresentador aqui, né? Então, da onde que o Felipe veio, né? Então, eu trabalhei mais ou menos uns 15 anos para a Red Hat, né? Comecei trabalhando no Brasil, depois houve uma mudança para os Estados Unidos, enfim. Mas foram 15 anos trabalhando para a Red Hat. Então, assim, o meu background mesmo é hardware distribuído, open source, né? Mas o interessante desses 15 anos trabalhando para a Red Hat, eu tive a oportunidade de conhecer o hardware Z, né? E aí eu fui muito curioso, o que é o IBM Z, né? O que são esses mainframes, né? E aí como que a gente pode, como é que o mainframe é aceito na nossa indústria, e, enfim, entender um pouquinho mais de mainframe, né? Aí eu acabei trabalhando bastante com mainframe mesmo no Brasil, e foi uma das razões que eu fui realocado para os Estados Unidos pela Red Hat, foi para tomar conta da parte de alianças entre a Red Hat e a IBM no hardware Z, né? Isso mais para depois estendeu para Power, mas enfim. E aí, durante essa parte da minha carreira, eu acabei mudando da IBM para a Red Hat, principalmente depois da aquisição da Red Hat pela IBM, porque fazia sentido, porque eu gostava das tecnologias da Red Hat no hardware Z, né? A IBM acaba comprando a Red Hat, fazia sentido esse movimento. Mas, enfim, aqui estou. A sessão de hoje é principalmente falar assim, como que a gente entender um pouquinho os requerimentos desse caminho para o cloud híbrido, né? E ver como é que o OpenShift vai ajudar a gente, né? Quando eu gosto de trabalhar com o termo OpenShift, eu gosto de comparar o OpenShift com o próprio Linux em si, né? O Linux em si, se você for pensar, ele surgiu e ele acabou sendo uma abstração, um sistema operacional abstração para vários hardwares e vários desenvolvedores de software, né? E perfeito, evoluiu de forma muito rápida, e agora a gente vê o OpenShift. O OpenShift, eu gosto de utilizar o mesmo conceito, né, do Linux. Ele é uma abstração, só que ele é uma abstração para o cloud híbrido, né? Então, o OpenShift ele vai poder ser instalado não interessa se é on-premise, se é no public cloud, se você quer fazer um cloud híbrido, se você quiser fazer um cloud híbrido usando outros clouds públicos, né, que é o hybrid multi-cloud que a gente fala. Enfim, vamos começar a explorar essa ideia aí, né? Então, quando a gente começa a explorar essa ideia, a gente vê quais são os principais drivers, né, para esse modelo de cloud híbrido, né? Então, a gente começa com modernização, né? Modernização muito importante, porque a gente vê que hoje em dia, cada vez que um cliente ele tem uma experiência boa utilizando determinado software, aquilo lá se torna um novo padrão para ele, né? Ele quer sempre melhorar a experiência dele. E a gente vê isso na indústria, o Uber, o que revolucionou a indústria, né, de transporte, o Airbnb, o Netflix, né? Então a gente vê todos esses são os disruptors, né? Eles acabaram oferecendo uma experiência tão positiva que os usuários, independente se era uma empresa tradicional ou não, a velocidade de entrega daquela experiência boa, né,
começou a se tornar um padrão. Então, modernização é muito importante nessa parte aí, porque modernização pode ser otimização do software que eu já tenho, pode ser transformar o software que eu tenho em, por exemplo, eu tenho ele num formato monolítico, eu quero transformar ele num formato de microserviços, porque isso me dá uma vantagem XYZ, seja escalabilidade, controle, flexibilidade de mudar componentes. Isso permite também com que eu, na modernização, faça que meu software ele possa rodar em diversos tipos de arquitetura, utilizando tecnologias tais como containers, né, que a gente vai falar mais para frente. Então, modernização é um pilar muito importante aí nesse caminho para o cloud híbrido. Aí vem o freedom que a gente fala, que é a liberdade, né? Tipo, a liberdade do lock-in. A gente não quer ficar preso numa tecnologia, né? E flexibilidade. Essa liberdade e flexibilidade, eles andam meio que juntos, porque, claro, a liberdade vem de utilizar software open source, né? Flexibilidade eu quero utilizar o meu software open source, eu quero ter um nível de personalização que eu quero providenciar para a minha aplicação, para a minha solução, né? Mas eu também quero ter um respaldo de enterprise, né? Eu quero ter uma empresa por trás garantindo que o software que eu estou consumindo é de qualidade, né? Então, aí vem a parte da speed, né? Que a gente fala que é a velocidade, né? Ou rapidez. No processo de modernização, dependendo do tipo de tecnologia que você vai utilizar, por exemplo, vamos falar um pouquinho de containers, né? O containers, ele acabou dando um componente, né? Uma tecnologia muito útil para atender essa demanda de fazer novas experiências, está sempre modificando de acordo com o feedback do cliente, né? Então, velocidade é super importante. Eu até comentei no começo, né? Os disruptors do mercado, eles acabaram se beneficiando dessas tecnologias novas e eles acabaram praticamente ganhando no mercado, sendo como novas empresas que entraram sem ter nenhuma tradição. Por exemplo, Netflix, quando começou, as pessoas falavam, Netflix, o que é isso? Eu vou na Blockbuster alugar uma fita, né? Enfim, acabou isso, né? Enfim, aí, indo mais para frente, a gente vê compliance e segurança, né? Bom, compliance compliance e segurança, eles andam juntos, mas não é a mesma coisa, tá? Compliance, muito importante, é um conjunto de regras, né? Um conjunto de regras que você vai ter que seguir. Tem vários tipos de compliances aí, né? A gente, como está descrito no slide, se você lida com alguma empresa na União Europeia, tem o GDPR, né? Se você lida com alguma empresa, talvez na Califórnia, tem o CCPA, que entrou em ação agora, né? California Consumer Privacy Act. E aí, para outras indústrias também, você tem, né, o IPA, né? Você tem o PCI DSS e vários outros que são compliance, são conjuntos de regras, né, e regulamentações que você tem que seguir. Mas estar em compliance não necessariamente significa que você está seguro. Ajuda você na parte de segurança, mas segurança em si é o que... imagina que é a segurança dos seus dados em si, né? Então, algumas compliances ajudam você na parte de segurança, mas não é que você está compliant com uma coisa, você está seguro. Não é bem assim, né? Então, você tem que sempre ver esses dois. Então, tendo em vista todos esses pilares, né? Como que você chega lá, né? Como que você, de uma forma corporativa, uma forma enterprise, você vai consumir uma tecnologia que ajuda você a erguer todos esses pilares para você entrar nesse mercado, ou entrar nesse trend de hybrid multi-cloud, de uma forma, né, segura, uma forma confiável, né? Então, a gente falou bastante... Então, vai para o nosso próximo slide aqui, que é... A gente chegou nessa plataforma, que é a plataforma de container nativo, né? Aí existem várias camadas aí dentro dessa plataforma de container nativo, né? Que é o Container Native Platform. E aí a gente pode ver que desde do hardware até chegar no container, existem diversas camadas e imagina, cada uma dessas camadas a gente está falando de software open source, a gente está falando de software que evolui rapidamente, então pode ser que
A tecnologia hoje que eu uso para, sei lá, para fazer o meu Application Lifecycle Management, né, o meu CI/CD, mudou. Ou existe um trend para mudar para outra tecnologia. A gente viu muito isso com... Muita gente começou a desenvolver com Jenkins, né? Agora, muita gente está começando a ir para Tekton. Então, a gente vê que eu quero fazer uma plataforma onde eu tenho dividido em camadas, ela é bem modular e eu posso trocar as minhas tecnologias assim, conforme elas evoluem, né? Então, desde o hardware, que pode ser físico, virtual, pode ser dentro do seu private cloud, do seu cloud privado, né? Ou do seu cloud público. Aí você tem o sistema operacional, de Linux, né? Aí tem vários flavors, né, de Linux, tem Red Hat, SUSE, Ubuntu, e aí vai, né? Então, aí você tem a Container Runtime. A gente começou muito tempo atrás, Docker, aí evoluiu bastante, existem diversas outras, existe Rocket, existe Cryo, hoje, né, que é o padrão para as tecnologias da Red Hat. Enfim, essas tecnologias vão evoluindo e você precisa manter essa evolução, né? E se você quiser fazer você mesmo, aqui a gente está mostrando essas stacks, porque muitos clientes no começo eles começaram a falar assim, eu vou fazer essa stack, né? Eu vou pegar os meus desenvolvedores aqui, vou começar a falar, pessoal, vamos colocar tudo isso daqui e juntar esses pedaços, essas camadas e montar o nosso container platform, né? E tudo bem, você tem um pessoal bom, perfeito. O problema não é construir essa plataforma, o problema é manter essa plataforma. Porque, no final das contas, a sua empresa, ela tem um objetivo, né? Vamos supor que você é uma empresa de airline, por exemplo, né? Você é uma empresa, companhia aérea. E o seu business é voar as pessoas, né? Você colocar a galera dentro de um avião e levar do ponto A para o ponto B. O seu business não é manter plataforma de container nativo, né? Então, muitos pioneiros dessa tecnologia, eles acabaram, eu tenho todo esse overhead de desenvolvimento, de pessoas dentro da minha empresa só para manter isso daqui? Será que não existe uma alternativa onde eu consumo essa tecnologia e eu uso essa tecnologia como uma commodity para melhorar o meu business, né? Então, tô contando uma historinha, né? Como a gente chegou ali, né? Perfeito. Então, falando de todas essas camadas, vamos falar de qual foi a resposta que, por exemplo, a Red Hat teve sobre isso, né? E a resposta foi o que eles chamam de o Red Hat OpenShift, né? E o OpenShift é uma plataforma full stack, que significa que ela vai oferecer todas aquelas camadas que a gente conversou ali no slide anterior, né? Claro que a empresa ela acabou tomando decisões de quais tecnologias, né? Tecnologias de software ela vai incluir naquelas camadas, né? Ela fez que a gente chama de opinionated decision. Eles fizeram a decisão para a gente de quais componentes open source colocar dentro daquelas camadas, eles testam esses componentes, eles suportam esses componentes e eles mantêm a evolução da plataforma inteira. Então, isso, para um cliente que quer consumir essa tecnologia e não ter o overhead de ter que construir e manter, isso daqui é uma solução fantástica, né? E eu posso dar para vocês 34 bilhões de razões porque OpenShift teve sucesso, né? Com aquisição, né? Pela IBM. Mas, enfim, o interessante do OpenShift, principalmente, né, depois da aquisição pela IBM, é que ele, além de suportar arquiteturas distribuídas, muito importante, né? Nasceu num ambiente distribuído, ele também suporta arquiteturas da própria IBM, né? Arquiteturas de hardware da própria IBM. E aí a gente cria um timeline aqui para vocês, né? Na parte de baixo dos slides, ele mostra que o OpenShift desenvolvido na arquitetura distribuída estava sendo desenvolvido há muitos anos, né? Mas em 2020, o OpenShift ele foi portado para Power e para Z. E aí você começa a olhar esse timeline e falar assim, uau, a gente está falando de uma plataforma inteira, onde ela nasceu em janeiro de 2020 dentro de uma nova arquitetura. A gente está falando de suportar uma nova arquitetura de hardware, que é, no caso, Power ou Z, né?
E a evolução disso foi extraordinária, tá? Foi extraordinária, se você lembra de como o Linux evoluiu, e você vê como o OpenShift evoluiu, é assim, parece que eles, né, tá em... é uma evolução que a gente chama on steroids, né, que tomou um anabolizante aí, né, para chegar nesse ponto aí. Foi uma evolução muito rápida. E para chegar no mesmo nível que o OpenShift está, na verdade, na arquitetura Intel. Então, essa foi uma evolução muito rápida, e em outubro, dia 27 de 2020, foi um marco, né? Foi um milestone muito importante, porque foi quando houve a sincronização de lançamento do produto OpenShift em todas as arquiteturas de forma sincronizada. Então, o life cycle do produto, os componentes principais do produto agora são lançados para todas as arquiteturas ao mesmo tempo. Isso é muito legal, né? Porque agora, tanto os desenvolvedores da Red Hat, da IBM, né, eles conseguem portar todos os add-ons, todas as funcionalidades adicionais que você coloca em cima de uma arquitetura, dos componentes base, né, dessa arquitetura, e eventualmente a gente vai ter um ponto, né, sei lá, se vai ser 4.7, 4.8 do OpenShift, onde tanto os componentes core quanto os componentes que nós chamamos adicionais vão ser os mesmos, né? Então, independente de onde você vai estar rodando o OpenShift, não interessa em que arquitetura, em que modelo de cloud, todos os seus desenvolvedores, o pessoal de infraestrutura vai ter a mesma experiência, né? E isso é muito positivo para você não ter que redesenvolver nada, para você não ter que reaprender novas tecnologias, né? E você pode ter a flexibilidade de rodar isso onde você quiser. Então, isso é muito interessante. Então, vamos lá. O OpenShift em si já existia na versão 3, aí houve a versão 4, né? E uma das lições, né, da versão 3 era o seguinte: para falar desse slide, eu tenho que falar um pouquinho da historinha, do que era antes e por que virou isso daí agora, né? Na versão 3 do OpenShift, ele precisava de um sistema operacional. E a Red Hat, claro, oferecia o Red Hat Enterprise Linux, né? E aí eram dois componentes que você colocava junto e funcionava relativamente bem, só que você tinha o pessoal de infraestrutura tomando conta do sistema operacional, né? E existia o OpenShift também como para você tomar conta daquele pedaço de software em cima do sistema operacional. Funcionava muito bem, mas dependendo do tamanho do seu cluster, se você está trabalhando num ambiente distribuído, você tem que fazer a atualização do sistema operacional para depois fazer a atualização do seu sistema, da sua camada OpenShift, né? E a evolução do 4 foi o seguinte: opa, pera lá, vamos fazer o seguinte, vamos criar, vamos fazer um sistema operacional especializado para trabalhar com essa plataforma de container, né? E aí houve a aquisição da Red Hat na época, de uma empresa chamada CoreOS, tinha várias tecnologias interessantes a serem integradas ao sistema operacional da Red Hat. Então, a Red Hat resolveu, né, depois dessa aquisição, criar um sistema operacional especializado para trabalhar com a plataforma OpenShift. Então, hoje em dia, quando você adquire o OpenShift na versão 4, você já tem o stack completo que inclui o sistema operacional. Isso é muito legal porque o próprio OpenShift gerencia o sistema operacional. Então, por exemplo, se existe uma atualização do sistema operacional ou do OpenShift, a plataforma inteira atualiza. Entendeu? Então, é um botão para atualizar a stack inteira. Ok? Isso é muito legal, mantém consistência. Existem características desse sistema operacional que foram incluídas, que eles meio que... existia uma versão na época chamada Red Hat Atomic, né, que era uma ideia similar ao que o CoreOS é hoje, mas enfim, eu não vou entrar nesses detalhes aí, porque senão eu vou ficar 3 horas aqui falando da história dos produtos. Mas enfim, o produto ele tem características interessantes para essa arquitetura, porque ele é uma imagem menor, é uma imagem que é atualizada facilmente, porque são imagens que são trocadas, né? Você não tem instalação passo a passo no sistema operacional. Para colocar o OpenShift em cima, ele herda todas as características de segurança do próprio sistema Red Hat Enterprise Linux, então isso é muito importante. É uma imagem que, de uma certa forma, ela não pode ser modificada, né?
E se você quer adicionar determinados tipos de componentes a essa imagem, você tem que, por exemplo, você quer colocar um agente de monitoração, ou um agente de vírus, sei lá, enfim, sei lá o que você quer colocar lá. Você vai ter que fazer isso através do que a gente chama de operadores. E operadores, praticamente, é a tecnologia utilizada que faz com que, nesse caso, né, do sistema operacional, o OpenShift consiga gerenciar características do sistema operacional. Claro que operadores é um tópico que a gente pode expandir aqui, ficar 3 dias falando, mas pode ser usado para muito mais coisas do que isso, né? Mas para o tópico desse slide, o operador, ele ajuda o OpenShift a fazer essa parte de gerenciar o sistema operacional, né? Fazendo que o OpenShift e o sistema operacional seja uma coisa única, ok? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a arquitetura do OpenShift, isso aqui é importante, porque o título vocês veem, né? Uma topologia de OpenShift para IBM Z e Linux One, tá? Só que é o seguinte, se eu mudar alguns termos aqui, se, por exemplo, eu trocar na lateral ali o IBM ZVM, né, que é o ZVM, e colocar VMware, e se eu colocar os discos ali, em vez de DAS, de FCP, eu colocar SCSI, né? Praticamente a arquitetura é idêntica, tá? Não importa a arquitetura que você roda. Esse é o ponto que eu queria fazer. A arquitetura do OpenShift vai ser a mesma, independente da arquitetura que você roda. Não interessa se você está rodando isso num Linux One, num IBM Z, ou num Power Systems, ou numa arquitetura distribuída. A arquitetura do OpenShift em si é a mesma. O que vai mudar são alguns componentes. Isso é muito legal porque facilita muito a vida, né, de quem está, primeiro, utilizando a plataforma e, segundo, mantendo a plataforma, né? Então, a gente vê que a gente tem 3 masters, que é o padrão, né? Já é um sistema que foi pensado, bom, eu quero colocar isso com alta disponibilidade. As máquinas masters, muito importante, onde fica praticamente a base de dados do cluster Kubernetes dentro do etcd database, mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe agora, porque isso aqui é uma apresentação de introdução, né? Eu vou ter 2 tipos de redes, né? Eu vou ter uma rede especial, que é um Software Defined Network, onde os masters se comunicam com os workers, né? Eu vou ter uma rede externa, onde, por exemplo, clientes vão consumir as aplicações que eu vou estar oferecendo dentro desses worker nodes, né? E dentro desses worker nodes eu posso ter aplicações que são formato stateless, que é um formato que não preciso ter algum storage persistente. Eu posso fazer stateful, que é aplicações que requerem um storage persistente, né? Enfim, essa arquitetura ela pode rodar, né, em cima de um IBM ZVM, numa máquina Z, pode rodar em cima de um VMware, né, dentro de uma arquitetura distribuída, né? Enfim, a forma como você vai visualizar isso daqui e desenhar vai ser a mesma. Vocês veem aqui mais para cima, existe um balanceador de cargas. Esse balanceador de cargas, ele pode ser o que vai balancear a carga. A gente vai chegar nesse detalhe mais para frente, fica tranquilo. Esse balanceador de carga, ele vai balancear a carga para os serviços que estão sendo disponibilizados pelos seus servidores worker nodes, né? E ele pode ser via software, você pode usar Nginx, você pode usar AJ Proxy, você pode usar um hardware, sei lá, um Big IP da vida, né? Não importa. Contanto que você tenha essa camada de balanceamento de carga, perfeito. E a gente vai entrar nesse detalhe mais para frente. Bom, vamos fazer um divezinho ali, fazer um pouquinho mais detalhado essas coisas. Mas antes disso, eu não sei, a minha audiência, pode ser que tenha uma audiência que está muito confortável com Z, pode ser que na minha audiência tenha algumas pessoas que não estão tão confortáveis com Z, mas enfim. Eu criei esse mini Aurélio aí, de IBM Z, e aqui, eu só mantive esse slide aqui para uma referência para vocês, se vocês tiverem acesso a esses slides depois. Por exemplo, se eu falar sobre LPAR, IFL, Linux One, ZVM, Hypersockets, ou Hypersockets, né? Tem uma definição para vocês terem como uma referência depois. Por exemplo, eu vou estar aqui falando de, eu preciso de tantas IFLs para um ambiente X, rodando o OpenShift. O que é uma IFL, né?
Eu sei que para a audiência Z, o pessoal vai olhar isso aqui e falar, Felipe, por favor, né? Mas, enfim, uma IFL é um core. É um core que está dentro de um chip de processador, que fica dentro de um módulo que a gente chama de SM, que vai dentro de uma drawer, que vai dentro de uma frame do Z, né? Mas só para fazer um comparativo, né, para o pessoal que não está familiarizado com o Z, imagine que no mundo distribuído você tem um processador, esse processador tem vários cores, né? E aí você pega um corezinho daquele sistema distribuído e aí você fala, equivalente a uma IFL, em termos de arquitetura, né? Sim, uma IFL é um core. Tem muita gente que acha que IFL é um processador alienígena que faz processamentos mágicos, né? Não é isso. Né? O IFL ele é um core que trabalha em conjunto dentro de um chip de processador. Né? A gente vai ver características dessa IFL mais para frente. Então, perfeito. E como que ficaria de uma forma visual abstrata, né? Como que o meu cluster OpenShift estaria dentro desses ambientes, né? Eu posso ter tanto numa máquina IBM Z como numa máquina Linux One. Características positivas do ambiente Z é que a gente vai explorar isso mais para frente. Eu posso explorar ambientes que rodam outros sistemas operacionais, por exemplo, o ZVM. Pode ser o ZVM também, mas no caso eu queria dizer ZOS. O ZOS, né? Então eu posso ter, por exemplo, algumas workloads transacionais e, por exemplo, um Kix, eu posso ter um AMS, eu posso ter talvez um DB2 rodando lá. Enfim, eu posso ter esses tipos de workloads que já trabalham e trabalham muito bem em ZOS e talvez eu não queira fazer uma migração de dados, porque, sei lá, os meus dados são gerenciados extremamente bem nesses outros sistemas operacionais ou nessas outras aplicações que estão dentro desse sistema operacional especializado. E eu quero só acessar essas informações, mas eu quero acessar de uma forma moderna. Eu quero acessar de uma forma onde eu posso pegar um programador que saiu da faculdade agora, que aprendeu só as tecnologias novas, e fazer com que ele interaja com essas outras tecnologias que trabalham em ZOS de uma forma transparente, né? Então, isso é interessante, a gente vai explorar isso lá mais para frente. E tem o IBM Linux One, né? Que é uma máquina que as pessoas acham que é uma mainframe, mas a gente fala que é uma máquina Linux, né? Porque ela só roda Linux, ela não roda nenhum outro sistema operacional, a não ser o Linux. Tá? Então, um pequeno erro ali no IBM Z, né? O OpenShift, ele deveria expandir ali para o Master Zero também, mas enfim. Eu ia perguntar justamente isso também, que eu estou vendo aqui, onde você colocou, Felipe, o OpenShift, estou vendo só o ZVM, mas o OpenShift ele não está rodando nativamente no ZVM, né? Ele está rodando numa Linux. Então, lembra que a gente conversou que o OpenShift ele é um full stack, né? Então, quando você instala o OpenShift, o sistema operacional ele é integrado, né? Então, aquele CoreOS, entendi. Quando eu falo OpenShift, opa, ele está lá. Então, sim, respondendo a sua pergunta, você está correto. Existe um sistema operacional Linux rodando ali, que é o CoreOS, que é um sistema operacional especializado, que serve de base, como uma fundação para o OpenShift. Mas de uma forma prática, na hora que você faz o deployment da tecnologia do OpenShift em si, o sistema operacional, ele não passa por um processo de instalação como... Vamos supor que você é uma pessoa que já instalou o Linux em Z, né? Então você sabe que tem aquele processo, fazer uma instalação via rede, aí você tem... Ou você mesmo faz o next lá, ou você automatiza através de um script, alguma coisa assim. O OpenShift, o CoreOS, ele é uma imagem. Então, quando você instala isso, praticamente você copia uma imagem para o seu disco interno e você manda ele fazer um IPL daquela máquina virtual com aquela imagem que você copiou. Né? Então, a instalação é assim, muito rápida, muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas respondido aí? Tranquilo? Legal, sim. Uhum. Então, uma coisa que vocês vão perguntar assim, mas eu não posso usar ele nativo, né? Mas eu preciso do ZVM? Eu já vou fazer essa pergunta já para vocês. Sim, hoje, sim, você precisa do ZVM para criar essas máquinas virtuais, para você instalar o CoreOS mais o OpenShift e criar essa solução OpenShift dentro do Z,
né? Mas, em breve, isso já está no roadmap, isso já está... Enfim, não posso falar mais que isso. Está no roadmap, não posso falar mais do que isso, senão, né? Enfim. Mas o KVM vai ser uma opção, tá? Então, se você hoje em dia não está confortável com os EVM, que faz sentido, né? Se você nunca teve contato com os EVM, você pode achar que é um sistema operacional alienígena, mas um hypervisor alienígena, mas ele não é. Na verdade, ele é mais fácil que mexer que o KVM. Mas, enfim, vai ter a opção de utilizar o KVM também no futuro. Ok? Vamos lá. Uma outra forma de visualizar aquele ambiente, né? Mas aqui uma forma mais Z, né? A gente pode ver aqui, e talvez isso responda de uma forma visual a sua pergunta, Billy, que é o seguinte, como é que fica esse layout, né? Então, eu vou ter os serviços de DNS, o load balancer lá fora, né, em algum lugar, sendo disponibilizados no meu ambiente. E eu tenho o master, os master servers, os worker servers. Eu não vou entrar no mérito de explicar o que é o Bootstrap, mas ele é necessário para fazer a instalação, e eu tenho o sistema operacional CoreOS. Tudo isso vai estar em cima de uma layer ZVM, né? Onde vai criar essas máquinas virtuais, onde vai ser instalado o OpenShift. Isso dentro de uma LPAR, isso daí é um ambiente mínimo, né? Eu posso ter isso distribuído em 3 LPARs, se eu quiser, né? E o mínimo de recursos, assim, recomendado, né? São 6 IFLs para manter esse ambiente, né? Isso é relativo, depende do que você vai rodar lá, né, dentro dos seus worker nodes, mas mantenha em mente que você vai, de 4 a 6 EFLs é o que você vai utilizar, dependendo do workload que você vai rodar em cima, né? Enfim, mas mantenha em mente aí que é essa arquitetura que você vai ter. Existe também a possibilidade de você fazer uma instalação desconectada, né? Muitos ambientes Zs, eles... não tem acesso à internet, então você praticamente faz um espelhamento de tudo que você precisaria para fazer a instalação da internet, você faz um espelhamento e coloca dentro de um servidor auxiliar. Esse servidor auxiliar pode ser uma máquina virtual utilizando o Red Hat Enterprise Linux, ou um ClefOS, que é um CentOS para Z, né? Mas, enfim, esse Bastion que a gente coloca aí, ele é só para ajudar você na instalação, né? Não é necessário, né? Seria interessante você ter um lá, porque muitos ambientes Z, para você ter acesso a LPAR, você precisa de que a gente chama de jump server, né? Que é, vou conectar no meu ambiente, não conecto direto, eu conecto num jump server e esse servidor tem acesso ao ambiente, né, exclusivo ali dentro daquela LPAR. Então, por isso que a gente coloca o Bastion ali como... Não é requerido, mas é interessante você ter, né? Então, vamos lá. Como a gente conversou sobre o DNS, né? Então, imagina que o DNS e o load balancer, né? Você vai ter que definir o DNS, você vai ter que fazer algumas configurações que são requeridas, né, para o OpenShift funcionar no seu DNS. Então, existe aqui alguns exemplos que você tem que definir algumas entradas, né? Alguns registros específicos, com nomes específicos, né? Mas como a gente não vai estar instalando isso daqui hoje, a gente pode, né, deixar isso para uma sessão futura aí. Mas a ideia é que você vai ter os seus clientes lá fora, vocês vão atingir o seu load balancer, e esse load balancer, dependendo do tipo de request, ele vai ou fazer o balanceamento para os servidores masters, ou o balanceamento para os seus servidores que estão com as suas aplicações em si, né, que são os worker nodes. Mas isso daí é só um visual de como funcionaria tudo isso, né? Mas eu não vou entrar no mérito de instalação ainda, porque a gente está ainda aprendendo as vantagens, né? Isso aqui é só para dar uma pontada no pessoal técnico aí, que o pessoal às vezes pergunta, nossa, mas e como que eu instalo isso? Enfim, o processo de instalação do OpenShift é o que a gente chama de UPI, né? Que é User Provisioned Infrastructure. Então, é uma instalação manual, né? Então, as pessoas que já fizeram o UPI de OpenShift, eles estão muito familiarizadas com esse install-config.yaml. Esse é o arquivo principal de configuração e instalação do OpenShift. A única diferença no Z é que você coloca a arquitetura S390X. O resto é extremamente idêntico, não muda nada, né? Não muda nada.
só para mostrar para vocês que a arquitetura, a arquitetura do OpenShift é feita de uma tal forma que, mudando a arquitetura, você muda apenas pequenos parâmetros, mas o grosso da instalação, nesse módulo que é chamado de UPI, o UPI está disponível para Intel, né, distribuída para Power, para Z, mas é que no Intel você tem outros métodos de instalação que as pessoas falam que é o IPI, né, e o IPI é um método mais automatizado, né, que utiliza outras tecnologias para ele acaba criando o ambiente de infraestrutura, acaba criando a máquina virtual para você e acaba fazendo o deployment do OpenShift automaticamente, né? Só que você precisa ter alguns ambientes onde isso foi certificado pelo vendor, que no caso é a Red Hat, para que o IPI funcione, né? Então, no caso do UPI, o ambiente ele precisa providenciar determinadas características, que é as configurações de DNS, o load balancer, eles precisam estar disponíveis para que o OpenShift possa ser instalado. É uma instalação um pouco manual. Existem formas de fazer algum tipo de automatização no UPI, através de playbooks Ansible, mas, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito agora. Senão vou espantar todo mundo que quer só entender quais são as vantagens de utilizar isso em Z. Calma, vou chegar lá. Antes de eu chegar lá, só mais um parênteses aí. No UPI, isso em Intel, ou Power, ou Z, é exatamente o mesmo processo de parâmetros, né? Então, esses parâmetros que vocês estão vendo aqui, se vocês fossem instalar isso em Intel, seria exatamente igual, claro que seria com as tags de x86 e não S390X, e não teria essa parte de você digitar esses comandos como CL, RDR para fazer a limpeza da sua Purchase Card Reader, da sua VM, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas imagina que esse retângulo maior são os mesmos parâmetros que você colocaria para uma instalação UPI em Intel, para Power e para Z, eles seriam praticamente idênticos, né? Então, o que diferenciaria aí é a arquitetura da imagem que você vai copiar do CoreOS. Só para vocês verem como é muito similar. As pessoas pensam assim, nossa, instalar isso no Z é muito difícil. Não é muito difícil. É praticamente o mesmo steps que você faria no Intel, só que, claro, você vai ter algumas características diferentes, que você vai estar lidando com um hypervisor diferente, e você tem que usar imagens diferentes, que é para a arquitetura do IBM Z, né? Ou Linux One. Vamos lá, a gente falou de OpenShift, legal, mas por que OpenShift e IBM, né? Por que a IBM falou OpenShift? Então, toda a estratégia de multi-cloud, do hybrid multi-cloud da IBM, o que a IBM fez? Ela pegou praticamente o portfólio inteiro dela de software e modernizou, colocou em formato de container, né, um formato cloud native, e dividiu esse portfólio em diferentes pacotes, né, que eles chamam de Cloud Packs. Então, tem o Cloud Pack para aplicações, o Cloud Pack para dados, né, Cloud Pack for Data, Cloud Pack for Integration, e aí sim vai, né, vários packs. E cada pack desse, ele oferece produtos da IBM, né, que já estão no formato modernizado, né, formato de container, de containers, e que eles precisam de uma plataforma para serem executados, né, eles precisam de uma plataforma de orquestração, enfim, e a fundação de todos esses Cloud Packs é a tecnologia OpenShift, né. Existem algumas características de alguns Cloud Packs em particular, né, por exemplo, o Cloud Packs de aplicações, onde ele insere não só produtos, né, da IBM, mas também o que a gente chama de runtimes da IBM, a gente também tem runtimes da Red Hat, né. Então a gente vai começar a ver, assim que, né, isso evolua, né, continue evoluindo, que vai existir uma hora onde o Cloud Pack ele vai ter tanto runtimes da IBM quanto runtimes da Red Hat, e não vai ter uma distinção, nossa, isso daqui é só IBM, né? Mas, enfim, são diferentes tipos de bundles, né, que você adquire, e quando você adquire esse bundle, você já vem junto dentro desse pacote tudo que você precisa. Então, já vem o OpenShift, já vem as runtimes que você vai utilizar, e etc., né? Então, isso aqui é muito interessante. E por que o OpenShift, né, como fundação? Porque o OpenShift, lembra que a gente comentou que era uma abstração,
né? Olha a camada de baixo ali, né? Eu posso rodar no cloud público da IBM, eu posso rodar na Amazon, posso rodar na Azure, posso rodar no Google, né? Posso rodar no meu private cloud, posso rodar num Z on-premise, num Tower on-premise, num distribuído on-premise, enfim, né? Então, aí tá o porquê do OpenShift, que a gente sempre escuta, né, da IBM. E a ideia é o seguinte, a ideia é que você, quando você está desenvolvendo uma solução, você vai desenvolver uma solução de uma vez só, e aí onde você vai fazer o deploy disso, vai depender de qual a vantagem determinada arquitetura vai fornecer para você. Se faz mais sentido você colocar aquilo ali em Intel, coloque em Intel. Faz mais sentido você colocar essa workload em Z? Ok, coloque em Z. Né? Mas o interessante de tudo isso é, uma vez que você desenvolveu de uma forma correta, claro, multi-arquitetura, a gente vai falar sobre isso, você desenvolve uma vez e você faz o deploy disso onde você quiser, ok? E aí existem os casos ideais aí de utilização do OpenShift na arquitetura Z Linux One, né? Eu vou só fazer um glimpse, né, de cada um do caso 1, 2, 3, 4, e aí a gente faz um dive in no 5, né? No 5, e se der tudo certo, eu vou conseguir mostrar para vocês uma demo live, assim, né, de como criar uma aplicação X, e essa aplicação vai ter um código agnóstico à arquitetura. A gente vai estar trabalhando com um código Java, né? E eu crio minha aplicação em Java e eu jogo isso para as minhas esteiras, né? Para o meu CI/CD pipeline, e o meu CI/CD pipeline fala, ok, eu vou construir essa aplicação nesses dois ambientes. Claro, se você tivesse uma AI dentro do seu CI/CD pipeline e falasse assim, opa, esse tipo de aplicação faz mais sentido eu colocar nesse ambiente ou naquele ambiente, seria perfeito, né? Mas hoje em dia, não sei se existe esse tipo de tecnologia de AI para CI/CD pipeline. Mas, enfim, existe como você sim definir quais aplicações vão ser construídas, vão ser deployed, né? Build and deployed em um determinado arquitetura de hardware, seja Intel, Power, Z, né? Vamos começar, então, fazendo só um brief detalhamento aí, um pequeno detalhamento dos itens 1, 2, 3 e 4, tá? Depois a gente fala em detalhes no 5. Então, a gente fala sobre Data Gravity, né? O que é esse Data Gravity? Então, o Data Gravity é o seguinte, você quer que você... É uma ideia, um conceito antigo isso, na verdade, né? Onde você quer ter a sua aplicação perto dos seus dados, né? Então, você tem a parte de apresentação, lógica, etc., junto com os seus repositórios de informação. E aí a gente vai quebrar esse ambiente aqui, né? Vocês estão vendo uma imagem, essa imagem aqui é uma imagem marketing, tá? Porque esse OpenShift não tá assim, ele está instalado ou no Z ou no Linux One, né? E existem vantagens de você colocar isso no Z em si ou no Linux One, né? No Z em si, a gente pode ver que ele pode interagir com diferentes sistemas operacionais e diversas aplicações dentro desses sistemas operacionais, né? Então, a gente pode ver aqui que no ZOS, eu posso ter o meu OpenShift interagindo com um outro container que está rodando dentro de um ZCX, né? Que é uma tecnologia que permite que você rode um pequeno kernel de Linux com uma runtime Docker para rodar um container dentro do seu address space do ZOS, né? Enfim, existe a possibilidade de eu fazer isso, né? Existe a possibilidade de eu fazer com que eu crie aplicações dentro do meu OpenShift utilizando linguagens de programações modernas, como Java, Node.js, enfim, o que você quiser, né? E acessando componentes dentro dos seus iOS de uma forma que a gente usa APIs RESTful, né? Então, o meu programador que vai estar criando aquelas aplicações dentro do OpenShift, ele não precisa saber nada do que está rodando lá no ZOS, ele só faz um request usando RESTful APIs e, magicamente, ele recebe uma resposta, né? A gente vai falar sobre como que é o magicamente, tá? Mas o interessante desse Data Gravity é isso mesmo, né? Você tem essa interação, né, da sua camada de aplicação que vai estar dentro do OpenShift, junto com as suas camadas de aplicações de outros sistemas operacionais dentro do Z. Quando a gente explora isso no Linux One, a gente pode ter, por exemplo,
analytics, data warehouses, até, por exemplo, uma das principais workloads dentro de um Linux One, são bases de dados Oracle, né? Incrível, por incrível que pareça. Você pode fazer toda essa informação que está rodando dentro dessa máquina que faz roda determinada aplicação de uma forma extremamente eficiente, né? Você pode criar aplicações que consomem esses dados ou serviços, né, dentro dessa máquina de uma forma moderna, né, de uma forma onde você vai desenvolver as suas aplicações de uma forma única, por exemplo, utilizando os conceitos de DevOps, os processos de DevOps, usando aqueles 12 steps para você criar suas aplicações para container native, enfim. Você pode fazer todo esse desenvolvimento dentro do OpenShift e continuar acessando todas aquelas informações, aqueles dados, onde sempre rodou bem e sempre rodou de uma forma muito eficiente, né? Estava olhando o tempo, eu tenho 15 minutos, mas a gente vai conseguir chegar lá. Uma das tecnologias que a gente usa aqui podem ajudar determinados clientes é o tal do ZOS Cloud Broker. O ZOS Cloud Broker, imagina que é o seguinte, para falar dele eu vou usar um desenho, tá? Imagina que hoje em dia eu tenho um desenvolvedor, ele quer desenvolver aplicações, mas ele precisa consumir recursos que estão dentro do ZOS, seja em, sei lá, no DB2, no Kix, no IMS. Então, ele precisa fazer todas essas requests para o meu administrador de sistema do ZOS, né, o meu desenvolvedor, e aí você acaba tendo um engargalamento, né, um bottleneck, porque é uma pessoa só ou uma equipe só e você tem muitos mais desenvolvedores que querem fazer desenvolvimento, etc. e tal, e você acaba não disponibilizando os recursos quando eles precisam, né? O legal do ZOS Cloud Broker é que ele é um operador que roda dentro do OpenShift, e aí o seu System Administrator do ZOS, ele cria templates, né, dentro desse operador, e aí o seu próprio desenvolvedor vai lá no OpenShift e fala, eu quero fazer um deploy de DB2 no ZOS. Eu quero fazer um deploy de uma nova região no meu Kix. Eu quero colocar esses dados dentro do meu IMS, ou eu quero fazer um deploy do IMS, entendeu? Então, ele não precisa saber nada dessas aplicações, ele não precisa saber como instalar, ele só vai lá no OpenShift, clica e faz o deploy daquilo que ele precisa. Não quero mais? Vai lá, deleta, acabou, né? Então, você acaba transferindo mais poder para os desenvolvedores para eles poderem fazer as coisas que eles fazem melhor, que é desenvolver código, né? E eles não ficarem se preocupando, mandando mensagens, eu preciso disso, eu preciso daquilo, você dá essa possibilidade para eles fazerem isso. Outro componente também que é interessante a gente falar é o ZOS Connect. O ZOS Connect, eu comentei com vocês sobre isso na parte do Data Gravity, né? Então, vamos supor que você tem um OpenShift rodando, utilizando uma aplicação desenvolvida de uma forma nova, né? E eu quero que essa aplicação utilize APIs REST para se comunicar com aplicações dentro do ZOS, né? Seja um IMS, Kix, MQ, tudo aquilo lá que você fez o deployment com o ZOS Cloud Broker, né? Então, você quer se comunicar, mas você não quer se comunicar nativamente, porque existe uma forma, claro, de você utilizar a própria API nativa do IMS ou Kix, mas você não quer aprender isso, porque você é um cara, né, novo e você não está afim de aprender essas coisas, vamos supor, né, esse exemplo. Então, você fala assim, ok, eu vou usar o que eu aprendi na minha faculdade e vou utilizar as minhas APIs REST, vou falar com o meu ZOS Connect, e o meu ZOS Connect vai falar com o meu IMS, com o meu Kix, e pegar a informação que eu preciso para a minha aplicação que eu estou desenvolvendo aqui dentro da minha plataforma OpenShift, tá? Então, interessante, isso é um componente, é uma ferramenta que pode ser utilizada quando você está fazendo Data Gravity, tá? Ele não vem junto, assim, com o OpenShift, mas, enfim, vocês entenderam a ideia. Aqui é só um use case de um cliente, né? Um cliente, ele modernizou pedaços de uma aplicação gigante, COBOL. Ele modernizou em outras linguagens de programação como Java, Go, né? E é o seguinte, a aplicação COBOL é gigantesca e está lá. Para algumas funções, ele chama serviços que estão rodando em Java ou em Go, né?
e isso aqui processa em outro lugar, no caso, a gente está falando de uma arquitetura OpenShift, que está colocada junto na mesma máquina, né? A gente está falando de um sistema IBM Z, e aí ele volta essa informação para o COBOL e o COBOL entrega essa informação para onde quer que seja a requisição para aquela informação veio, né? Mas o interessante disso daqui é o seguinte, pedaços da aplicação COBOL foram reescritas de uma forma moderna, onde é mais fácil de você fazer modificações, ou você escalar. Vamos supor que quando você reescreve a aplicação, você pode dividir em microserviços e fazer cada componente escalar de uma forma diferente, dependendo do número de requisições que você tem, enfim. Você acaba expandindo o poder da sua aplicação, né? Isso aqui é só um ambiente que a gente viu que colocar o OpenShift dentro da mesma máquina para ajudar nesse processo de modernização da aplicação, né, acaba tendo muitos resultados positivos, né? A latência foi para 7, 8 vezes melhor, né? Porque você está com tudo lá dentro. Lembra? Data Gravity. Né? Segurança, não tem mais nada saindo da máquina, né? Esse comparativo foi feito, da onde vem esse 8 vezes mais? Enfim, esse cliente estava usando esse mesmo ambiente, só com que o OpenShift estava rodando numa arquitetura distribuída, e aí eles colocaram o OpenShift dentro do Z. E aí, isso teve diversas vantagens, tá? Bom, vamos lá. A gente está um pouquinho apertado no tempo, eu quero fazer essa demo para vocês. Você já está indo para a demo, Felipe? Tem algumas perguntinhas aqui. Não, ainda não. Tem mais uns 3 slides, aí a gente vai para a demo. Beleza. Antes da gente ir para a demo, eu vou fazer alguma dessas perguntas. Manda aí. Quais são as perguntas? Acho que você pode terminar. Elas são... Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Como dimensionar a quantidade de IFLs necessárias para rodar uma aplicação contratada? É possível redimensionar dinamicamente essa configuração para atender demandas maiores em períodos esporádicos? Sim. Existe a forma que você pode, sim, o Z, a gente vai entrar nesses detalhes, acho que nesses próximos slides aqui, que é o Business Continuity, né? O Z, ele é muito interessante, tanto o Linux One quanto o IBM Z. Você pode adicionar ou retirar determinados tipos de recursos, tais como memória, CPU, e isso pode sim influenciar como você vai dimensionar a sua aplicação, né? Se você vai colocar lá, por exemplo, um ambiente onde você tem a possibilidade de ter, sei lá, 10 mil conexões, mas podem ir até 100 mil conexões. Só que você não precisa manter aqueles recursos 100% do tempo para atender 100 mil conexões. Você pode fazer com que, conforme as conexões venham, você aumenta a quantidade de recursos, né? Existe a possibilidade de fazer isso sim, né? Outra coisa interessante do Z é o seguinte, o Z, ele não faz só uma escalabilidade vertical, a gente vai ver aqui nesses slides aqui, que são os próximos, a gente faz a escalabilidade horizontal e vertical, o que significa que eu posso ter uma máquina virtual com, sei lá, 20 FLs e, sei lá, 1 tera de memória, né? Imagina quantas aplicações de microserviços você pode rodar ali, né? Enfim, então, a vantagem do Z é isso, eu posso ter essa escalabilidade que eles chamam de, né, vertical e horizontal, é muito interessante. Então, sim, respondendo à pergunta, para não entrar em mais detalhes, existe a possibilidade de você fazer o on-demand, que eles falam, né? Colocar mais recursos. Claro que você precisa configurar o ambiente para que isso ocorra, né? Então, quando você cria suas máquinas virtuais, quando você seta a sua LPAR lá, você fala, você vai usar X agora, mas você pode ir até Y, né? E aí, uma vez que você configura a LPAR dessa forma, você pode ir ativando esses diferentes tipos de esses processadores, conforme você tiver demanda, né? Ok? Legal. Tem outras 2 perguntas aí que elas são meio relacionadas com o que a gente comentou um pouquinho no começo, né? Hoje, só confirmando, mas hoje a única forma de rodar o OpenShift em Z é usando o ZVM, né? Então a gente não tem, eu acredito que a gente não tem a possibilidade de rodar, por exemplo, em ZOS ou Secure Service Container, porque ele não é um container, né? Ele é como se fosse uma máquina inteira. O container ele utiliza
ele não tem um sistema operacional inteiro. Nesse caso aqui, a gente tem um sistema operacional inteiro. Na verdade, o ZCX, ele é um kernel, e dentro desse kernel ele tem uma runtime de container, no caso, hoje em dia é o Docker, né? E então ele não é um worker node do OpenShift, né? Por exemplo, ou criar eu acho que mesmo no futuro, porque existem conversas aí que estão acontecendo de falar assim, será que eu posso rodar o OpenShift dentro do ZOS? E aí vem aquela pergunta, será que eu quero? Porque consome bastante recurso, né? Você rodar uma plataforma inteira dentro do ZOS. Então, às vezes, é melhor você colocar, talvez, a sua plataforma OpenShift em Linux, e aí rodar algumas coisas que você acha extremamente importantes, como um worker node dentro do ZCX. Não existe isso ainda, mas isso aqui são conversas que aconteceram. Hoje em dia, não dá para fazer isso. Hoje em dia, a gente só tem o kernel Linux com a container runtime, e aí você vai rodar um container lá em cima, né? Mas o legal é que, dependendo do tipo de ambiente que você tem, isso seja suficiente para agora, né? E outra, esse container que está rodando ali, né? Ele é um container Linux, né? Porque você está em kernel Linux. Ele pode interagir com diversos componentes dentro do ZOS e também pode interagir com a arquitetura OpenShift em si, que pode estar em outra LPAR ou talvez em um ambiente distribuído, né? Mas é aquele negócio, fit for purpose, né? Então, tem que ver bem. Isso, você pode aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Acho que a vantagem foi igual você comentou, trazer esses ambientes eles ficam mais próximos, mas você ainda tem o melhor do ZOS e o melhor do Linux rodando separadamente, cada um na sua plataforma. Legal, bacana. Tem outro? Pergunta? Ou não? Não. A gente tinha mais perguntas, mas elas eram meio que ligadas. Perfeito. Tá? Então, eu acho que isso respondeu tudo. Perfeito. Então, só voltando à parte de consolidação e redução de TCO, né? Imagina, a gente conversou sobre, né, a máquina, ela é tão boa para fazer escalar verticalmente como horizontalmente. Então, a gente tem uma máquina que é praticamente um data center dentro de um servidor, né? Então, você tem diferentes tipos de recursos. Então, nesse exemplo aqui, a gente está mostrando uma máquina Linux One, mas a gente poderia estar mostrando uma máquina Z normal, com diversos outros sistemas operacionais. Mas imagina que dentro de um servidor só, você pode ter um cluster OpenShift rodando em ZVM, você pode ter outras máquinas virtuais rodando em cima de KVM em outra LPAR, né, com outros tipos de workloads. E para uma workload mais pesada, que requer uma coisa sem overhead, mais como se fosse um banco de dados pesado, assim, por exemplo, né, você pode estar rodando nativo na LPAR com Linux. Então, quer dizer, você pode ter todos esses diferentes tipos de ambientes, e esses tipos de ambientes podem ser produção, teste, desenvolvimento, e você pode ter tudo isso numa máquina só, né? Então, parte de redução de TCO é extremamente positiva quando você começa a utilizar muitos recursos, né? Você tem a necessidade para utilizar muitos recursos, né? Mas aí vem aquela analogia, né? Poxa, eu preciso dirigir do ponto A ao ponto B, né? Eu vou de caminhão ou eu vou de Prius, né? Depende, né? Você quer levar, né? Se for levar uma pessoa só, vai de Prius, né? Se for levar um container, melhor ser de caminhão, né? Então, tudo depende, né? É claro que quando você está fazendo uma consolidação, é evidente que existe uma redução de TCO, porque você economiza dinheiro nas licenças das aplicações, você economiza número de pessoas que vai estar gerenciando isso, você economiza no espaço que você vai consumir, energia para manter aquilo lá geladinho, né? Economia com ligação, hardware de rede, essas coisas. Claro que conforme você contrata um data center, todos esses custos já estão embutidos, inseridos, você acaba não vendo isso, né? E a maioria das pessoas olham o TCA, né? Que é, nossa, o mainframe é mó caro, ou o Z é mó caro, ou o Linux é mó caro. Pera lá, vamos fazer um cálculo diferente aqui, né? Não vamos comparar o preço de um hardware, só o hardware, né? Porque o hardware em si vai ser mais caro, mas a solução como um todo, ela vai acabar tendo
vai tender positivamente a arquitetura Z, né? Isso de um cara, vocês estão ouvindo isso de um cara que veio de Intel, hein, de distribuída, e foi difícil para entender isso, mas eu entendi. Então, é importante. Outra parte que a gente comentou, business continuity, né? Então, esse business continuity é assim, quando você está dentro do ambiente Z, você, além de todas essas vantagens aqui, que eu não vou comentar sobre todas elas aqui, mas existe uma forma muito bem definida de como você evolui o seu hardware Z, né? Na verdade, não é, nossa, eu jogo fora esse hardware e vem outro hardware novo e aí aquela migração. Existem diferentes... Você mantém você sempre leverage, você sempre faz o bom uso do seu investimento, né? Tentando achar a palavra aqui. Então, sempre quando você está adquirindo esses hardwares aí, vocês atualizam para gerações mais recentes, né? Você acaba leveraging o seu investimento que você fez antes. E o legal de tudo isso, por exemplo, vamos supor que antes não tinha o OpenShift. E aí agora eu tenho o OpenShift. E eu posso utilizar essas novas tecnologias dentro desse hardware. Esse hardware, ele tem muitos recursos e muitas vantagens que às vezes as pessoas falam, mas eu não vou sair do Z porque é mais barato no distribuído. Mas aí ele esquece de todos esses itens aqui também, né? Redução de footprint, alocação dinâmica de recursos de verdade, tá? Não é o que a VMware faz para você. Mas, enfim, só o pessoal que lida com VMware vai me entender. Existem essa alta disponibilidade do hardware em si, né? Existe a separação dos subsistemas, quando a gente fala de I/O, né, para processamento de workloads em geral. Enfim, existem todas essas vantagens aí que faz com que o Z seja uma plataforma que você sempre vai estar fazendo o seu business continuity, né? Porque a IBM vai estar sempre lançando novas tecnologias e você pode utilizar essas novas tecnologias naquele investimento que você fez. Acho que o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte: eu investi em Z, eu tenho lá o meu ZOS, né, alguns Linux rodando ali, e agora veio esse OpenShift, puxa, não posso usar o OpenShift nessa máquina, eu tenho que comprar a máquina mais recente, né, porque só roda na máquina mais recente, e isso acaba não acontecendo, né, porque se você segue o roadmap de trocas de máquinas, né, existem certos ciclos que sim, você vai ter que trocar a máquina, né, mas como uma regra geral, você sempre acaba podendo utilizar todas essas novas tecnologias naquele hardware que você já fez aquele investimento, né? E não é tipo, agora é OpenShift, vamos tirar tudo do ZOS, vamos pôr tudo nos OpenShift, não é assim que funciona, né? Existe um período de migração, e existe um período onde você tem que ponderar e falar assim, faz sentido mudar isso daqui para lá, ou deixar aqui, roda bem aqui, quais são os challenges que eu tenho no meu ambiente atual? Será que essa nova tecnologia vai me ajudar com esses challenges, né? Enfim, isso é o business continuity. E aí vem a tecnologia de blockchain, né? A IBM sim oferece uma tecnologia de blockchain, isso já é uma tecnologia que já era muito successful, né? Vamos tentar traduzir essa palavra. Já está com muito sucesso, já vem sendo implementada dentro da arquitetura Z, por diversos motivos, né? A tecnologia blockchain é muito dependente de criptografia, e o Z ele possui hardwares dedicados para fazer esse processamento de criptografia, etc., né? E o que acontece agora é que eu vou poder rodar essa tecnologia de blockchain em cima de uma arquitetura de OpenShift, né? Isso é muito interessante, porque aí faz com que eu tenha essa flexibilidade e faz com que eu possa... eles estão criando sinergias com outros Cloud Paks. Então, quer dizer, se você é um cliente que está indo nessa trend de blockchain, então você não é que o OpenShift saiu, que o que tinha de blockchain antes vai ser esquecido, você vai poder sim utilizar essa tecnologia de blockchain em cima de OpenShift, e isso é uma vertente que a gente está vendo com os clientes, todos os clientes que já
estão tirando vantagem dessa tecnologia de blockchain da IBM, eles vão poder continuar utilizando essa vantagem agora com essa nova tecnologia de OpenShift, ok? E aí, a gente está chegando na demo, tá? Só que antes de chegar na demo, a gente precisa explicar algumas coisas, né? Porque é importante a gente entender como é que é essa parte de desenvolvimento de aplicação cross-plataforma, né? Como a gente vai estar lidando com containers, a gente tem que entender o seguinte, eu tenho o meu código, né? E o meu código, praticamente, ele não muda, né? O meu código, ele é praticamente agnóstico, o código em si, né? O que vai mudar é que imagem que eu vou fazer o meu deployment, quais são, quando você cria você cria imagens, né, de vamos começar pela definição, que é um container, né? Container, ele é um processo sendo executado. Pronto. Cara, a definição mais simples que eu posso pensar. Um processo rodando é um container. Né? Claro, ele tem um processo que está rodando dentro de um ambiente controlado, mas é um processo rodando dentro de um ambiente controlado. Vamos pôr dessa forma. Né? Aí, o que acontece? Quando o processo não está rodando, para ele rodar, ele era um binário que você executou, ele foi para a memória do computador, ele está sendo executado, ele é um processo, ele está lá bonitão, né? Dentro de um container, né? Que é um ambiente especial para rodar um processo. Só que ele veio de uma imagem. Essa imagem é um binário, e esse binário precisa ser armazenado em algum lugar, e a gente chama esse binário, no contexto de containers, como uma imagem de container. Então, beleza, essa imagem de container era um binário. Se não é um binário, ela depende de um kernel, né? Então, se o kernel do Linux que você está rodando está em Z, então você precisa ter um binário de Z. Se você está rodando num kernel de Power, você precisa de um binário para Power. Se você está rodando num binário de Intel x86, você vai precisar de um binário de x86, né? E quando você cria um manifesto de multi-arquitetura, é o seguinte, você está criando você vai estar criando várias imagens daquele binário. Então, eu vou ter o binário para Z, o binário para Power, o binário para x86, mas quando você visualiza isso dentro de um repositório de imagens, você visualiza como uma imagem só. E o que vai decidir que imagem ou que binário você vai entregar é quem vai fazer a requisição para você. Eu posso fazer uma requisição de um ambiente Z, ele vai falar, opa, essa aqui é uma requisição do ambiente Z, então eu vou dar o Z para ele. Essa aqui é uma requisição que vem do ambiente x86, então eu vou dar a imagem do x86, tá? Então isso é um conceito que a gente precisa ter bem entendido para ver como que isso vai funcionar. A gente não vai eu não vou estar mostrando para vocês como criar o manifesto em si de multi-arquitetura, mas eu vou dar um exemplo, né, desse ambiente de multi-arquitetura, esse manifesto de multi-arquitetura, e a gente vai utilizar o catálogo da própria Red Hat, tá? Uma curiosidade, qual que é a engine que a gente tem aqui dentro do OpenShift? O Container Runtime... É Docker? O Container Runtime dentro do OpenShift, ele chama CRI-O. Né? O CRI... o CRI-O. E o CRI-O, ele foi criado porque existe uma associação, né, de várias empresas, que é Open Container Initiative, né, que chama. E eles decidiram quais são os guidelines para você ter uma Container Runtime, porque antes, o que aconteceu? Antes a gente usava Docker, né? Docker foi o que iniciou, foi o pioneiro, né? Apesar da tecnologia de container já existia há muito tempo no kernel do Linux, era muito difícil de você consumir isso, né? Então o Docker foi o pioneiro que facilitou, fez a utilização de containers fácil, né? Só que aí eles fizeram várias decisões ali que muita gente não concordou, enfim, né? E aí, para evitar um determinado tipo de monopólio, eu acredito, essa é a minha opinião, tá? Eles criaram uma associação que criou determinados guidelines de como deve ser o seu container runtime, né? E aí a Red Hat veio com a runtime CRI-O. Você pode rodar containers Docker no CRI-O? Claro. Você pode rodar outros tipos de containers no CRI-O, né? Mas, enfim, o que vem no OpenShift é o CRI-O, né? Vamos lá.
Isso daqui é só para vocês terem uma ideia de... Isso daqui é como se fosse uma pipeline de desenvolvimento bem típica, muito utilizado, não tem nada a ver com Z isso daqui, não tem nada a ver com arquitetura, nenhuma arquitetura em si, né? Mas, geralmente, quando você está fazendo desenvolvimento de uma aplicação, isso é geralmente o típico Cloud Native DevOps Pipeline, né? Pronto. E aí a gente vai focar nessa parte aqui, né? Que é a parte de provisionamento e de deploy. Eu vou mostrar outros componentes para vocês aí e tal, mas a gente vai focar para essa parte dessa demo nesse conteúdo, nessa parte que a gente colocou em vermelho ali, né? Então, como é que vai funcionar essa demo, né? Antes disso, só para a galera que fala assim, poxa, mas será que eu tenho containers para rodar em Z, em Linux One? Será que a Red Hat fornece isso daí? Gente, existe o Red Hat Ecosystem Catalog. Se você for na parte de containers, existem mais de 310 containers para Z, né, que é a arquitetura S390. Para vocês verem isso, vocês entram nesse site aqui, né, que acho que eu pus aqui embaixo. Existe um artigo que eu criei aqui, se eu compartilhar esse deck com vocês vão ter esse link aqui, que eu escrevi um artigo que na época era 270, depois foi para 310, e a Red Hat continua colocando mais coisas ali, e são containers que foram exclusivamente criados, né, para S390. Existem outros containers que eles são multi-arquitetura, né, então você baixa a imagem, dependendo do que arquitetura fez o request, você vai receber aquela imagem, né. Mas nesse caso aqui, por exemplo, se eu quiser criar uma aplicação e eu quero utilizar o Red Hat como o meu sistema operacional base, eu posso baixar o container direto da Red Hat, né? É bom que você tenha uma conta de desenvolvedor da Red Hat, porque aí você tem acesso a essas coisas. Mas, enfim, parar de fazer propaganda aqui para a Red Hat. Então, vamos lá. Então, a nossa demo vai ser essa daqui. Deixa eu só ver se está tudo aqui bonitinho. E aí a gente vai. Espera aí, só um minutinho, que eu estou aprendendo a mexer nessa plataforma. Tá, vou explicar para vocês o que vai acontecer. Tá? Deixa eu explicar o que vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um típico, né? Eu tenho um desenvolvedor, o meu desenvolvedor vai estar aqui no laptop dele ou na workstation dele. Ele vai estar utilizando o IDE de desenvolvimento que ele mais gosta, sei lá, pode ser VS Code, pode ser, sei lá, Eclipse, o que ele quiser, né? Ele vai estar lá fazendo o código dele, ele vai pegar e falar, ok, fiz o meu código, eu vou pegar e vou fazer o commit do meu código para um repositório central. No caso, eu estou usando o GitHub. Você pode usar qual repositório você quiser, ou a sua empresa gostar de utilizar, Artifactory, o que você quiser, né? E aí você coloca isso dentro do seu repositório de código fonte, né? Onde está aqui o seu código. E aí, dentro aqui, você vai ter também dentro desse repositório como a definição do seu container, enfim, essas coisas. E aí, vai existir uma CI/CD pipeline lá. No caso, eu estou utilizando o Jenkins. Lembra que a gente comentou que é daquela camada, né, de CI/CD? Muita gente usava Jenkins, aí tem galera que está indo para Bamboo, tem galera que usa Tekton, né, enfim. Mas o legal que vai acontecer é o seguinte, eu pego o meu código, eu desenvolvo aqui, faço o commit para o meu GitHub, que é o meu repositório de código, vai para o meu CI/CD pipeline, ele detecta que houve uma modificação aqui, ele fala, opa, código novo. Eu configurei da seguinte forma para essa demo. Quando houve uma modificação desse código, essa CI/CD pipeline vai conectar nesses diferentes tipos de ambientes aqui. Um ambiente está dentro do IBM Cloud, né? Muito fácil para mim, porque eu trabalho na IBM, então eu consigo utilizar esse cluster facilmente, mas podia ser qualquer outro cluster da arquitetura distribuída, contanto que esteja utilizando OpenShift, né? E aí eu vou construir, vou montar, fazer um source to image aqui, praticamente de colocar o meu código dentro de uma imagem de container que vai executar aquele meu código dentro daquela arquitetura específica. E a mesma coisa vai acontecer aqui dentro de uma máquina Linux One. Ok? Então, eu vou mostrar todos esses componentes funcionando, só que antes disso eu preciso aprender como que eu faço o share da screen inteira.
Aqui, vamos fazer entire screen. Beleza. Então, vamos lá. Eu estou com a tela inteira compartilhada. Vamos mostrar os diferentes componentes aqui, né? O primeiro componente é o meu VS Code que está escondido aqui. Beleza. Então, esse aqui eu uso um VS Code, que é um IDE de programação, né? Aqui eu tenho o meu código Java, bem simples esse código Java, tá? Nada de espetacular aqui. Onde ele vai falar que isso aqui, eu vou mostrar um texto, ele vai me mostrar a arquitetura que a JVM está rodando, e é isso aí. Nada muito sofisticado, né? Esse é o Dockerfile que eu criei, só para vocês verem, eu estou criando um Dockerfile, estou fazendo um deploy em OpenShift, né? Lembra do CRI-O? Ele aceita Dockerfiles também. Então, praticamente, o que ele está dizendo é dessa base image aqui, que é uma imagem do repositório da Red Hat, onde ele vai me dar uma imagem onde vai ter o necessário para eu executar o meu código Java. Esse meu código Java vai ser praticamente um arquivo, né? Que é esse arquivo aqui que eu mostrei para vocês. Vocês estão vendo isso aí grande? A gente está vendo, mas acho que seria bom aumentar um pouquinho a fonte. Deixa eu ver se... Opa! Aí, melhorou? Um pouquinho. Que o monitor ele é meio agressivo. Isso, aqui, acho tá? que 5K aqui. Bom, mas enfim, eu tenho esse Dockerfile, né? Ele vai fazer o deploy dessa imagem aqui. Eu vou copiar esse arquivo dentro do meu container, né? E vou pedir para ele criar esse container para mim. Então, esse aqui é o meu código Java, né? Tudo isso aqui, galera, vai estar disponível para vocês, se vocês quiserem brincar. Tem um repositório público, que é aqui dentro do meu GitHub, é público, vocês podem vir aqui, ver o arquivo, enfim, dar um refresh. O último teste que eu fiz foi há 2 horas atrás, só para ter certeza que vai funcionar para vocês. Mas, enfim, então eu mostrei para vocês aqui o meu código, né? Aonde esse meu código tá dentro de um GitHub, lembra que a gente falou, né? Quando eu fizer a modificação do meu IDE, ele vai mandar essas modificações pro meu GitHub aqui, tá? E aí, o meu Jenkins, que tá aqui, vai detectar essas modificações e vai processar essas 2 pipelines aqui, que vocês não devem estar enxergando nada, né? Essas 2 pipelines aqui, uma em Intel, né, x86, e outra no Z. Mas, espera lá, vamos ver como é que isso aqui foi configurado, né? Como é que é a configuração do meu pipeline? Vamos lá, vamos entrar no Z, mas vou digitar a senha, né? A gente entra em configuração. Praticamente, isso aqui é um exemplo bem esdrúxulo, tá? Bem fácil de fazer. Eu criei uma pipeline, né? Dei um label para ele. Falei onde ele vai acessar o código, né? Isso aqui são variáveis que eu criei para ficar mais fácil. Existem os tokens para me validar lá dentro, para eu poder ter acesso ao catálogo da Red Hat, para eu poder ter acesso ao meu cluster OpenShift, aonde está o meu cluster, né? A aplicação que eu vou criar lá dentro. E aí tem várias coisas aqui, como criar o meu projeto, autenticar no OpenShift e rodar diversos comandos aqui, né? Então, aqui é bem passo a passo. Eu estou building um container, eu estou criando um projeto, na verdade, eu estou entrando no projeto e validando se não existe uma versão anterior daquela aplicação. Se existir uma versão anterior daquela aplicação, ele vai deletar aquela aplicação e vai criar uma nova, que é o CNew App, né? Enfim. E aí, uma vez que ele cria todos, ele vai criar a aplicação e depois ele vai expor uma rota para eu poder acessar isso daqui de uma forma, da forma externa, né? Eu crio uma rota para que outras pessoas possam acessar isso, não só quem está só dentro do meu cluster. A mesma coisa é feita dentro da pipeline de Intel, tá? É o mesmo código, gente. Não existe... É o mesmo código. Só que aqui o label é diferente, é x86.
aponta para o mesmo lugar. Claro que as credenciais do cluster são diferentes, do catálogo da Red Hat pode ser a mesma, vai para outro tipo de cluster, né? Mas, desculpa, todo o resto é idêntico, né? Não mudei nada, é o mesmo código, a mesma pipeline, né? Bem facinho, ok? Deixa eu mostrar para vocês os ambientes, né? Esse aqui é meu ambiente em Intel, tá? Existem várias formas que eu posso identificar isso, mas enfim. Eu sei que isso daqui é meu ambiente em Intel, porque de uma forma clara eu vejo que isso daqui está no IBM Cloud, então para mim é fácil de identificar. Existem outras formas de você identificar isso daí. Você pode entrar na configuração dos nós e ver qual a arquitetura que está rodando, mas enfim. Aqui eu estou na versão 4.5.18, né? E no nosso Z aqui existem algumas pods que estão falhando, enfim. Isso aqui é um ambiente compartilhado, então tem alguém fazendo coisas aí, né? E está numa versão anterior, e por que está numa versão anterior? Porque é pura preguiça, porque eu posso apertar o botão update aqui e ele faz o update para mim, né? Mas enfim, como é um ambiente compartilhado, é melhor a gente não mexer nas coisas dos outros, né? Mas isso aqui é um ambiente de Z, né? Eu vejo aqui, porque esse endereço aqui eu reconheço que é Z, mas se eu quisesse identificar que arquitetura realmente isso aqui está rodando, existe como eu fazer o drill down do meu worker node ou do meu master node e saber que arquitetura ele está rodando. Bom, beleza. Então, a aplicação em si, essa aplicação bem esdrúxula, assim, né? Só fala uma mensagem, fala a arquitetura e o flavor da JVM que você está, né? Então, vocês veem aqui que é teste pré-demo. Aqui está S39, que é no Z, e aqui no Intel, né? Então, beleza. Agora que vocês viram como tudo isso funcionando, todos os componentes, né? Bonitinhos. Vamos lá. Deixa eu só mostrar outra coisa para vocês. Se vocês quiserem ver uma visão de desenvolvedor, aqui está a minha aplicação, tá? Essa minha aplicação está rodando. As duas aplicações estão rodando, tanto que quando eu cliquei refresh aqui, eles me mostraram, né? Teste pré-demo em S39 e distribuída. Ok. Então, aqui eu estou no Intel, tá aqui meu bonitinho, a minha pod, mesma coisa aqui. Né? Praticamente a experiência do usuário transparente aqui até agora, né? Não mudou nada. Beleza, então vamos lá, sou o desenvolvedor, venho aqui na minha aplicação Java, faço uma super mudança, né? Teste novo, PR, né? Um exemplo. Eu vou salvar, né? Fiz a mudança no meu IDE, vou salvar essa mudança, salvei. Aí eu venho aqui, faço o stage, né? Isso aqui são processos, né, de desenvolvedor, e vou fazer o commit do meu código. Novo código. Quando eu apertar esse botãozinho aqui, ele vai mandar essa informação para o meu repositório central. Então, ele está enviando para o meu repositório central. Deve ter enviado. Vamos ver se ele enviou mesmo. Vem aqui, dá um refresh. Opa, atualizado há 12 segundos atrás. Legal. No que ele atualizou isso daqui, provavelmente alguma coisa está acontecendo aqui, ó. Deve ter enviado algum... o Jenkins detectou e ele está começando a construir a aplicação. Vamos visualizar, né? Ele conectou no meu servidor, ele começou a apagar a aplicação anterior que estava lá, né? E ele está recriando a aplicação. Então, primeiro ele está baixando deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui. Ele está baixando a imagem de container, né, do catálogo da Red Hat. Depois que ele baixar essa imagem, né, ele vai copiar aquele meu arquivinho lá para dentro e vai jogar isso para dentro da minha registry interna do OpenShift, aonde o OpenShift vai executar essa imagem, né. E foi exatamente o que aconteceu aqui, ó, ele está fazendo um push da imagem que ele acabou de criar para dentro do repositório do OpenShift, e agora ele vai executar, né, essa imagem. Aí eu pus uns sleep aqui para pausar, e
ele criou, ele executou aquela imagem, ele expôs a rota para fora e terminou com sucesso, ok? Mesma coisa deve ter acontecido no x86. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pá. Chegamos aqui, perfeito, conectou lá, entrou no projeto da minha aplicação, deletou a aplicação anterior, aí ele deletou as rotas, tudo, aí ele começou a baixar aquela imagem do OpenJDK, que é a minha imagem base, né? Aí ele copiou o meu aplicativo Java lá para dentro, ele expôs numa porta X do container, e aí, deixa eu ver aqui, depois ele criou a imagem, ele colocou a imagem dentro do registro do OpenShift, e depois ele provavelmente deve ter acabado executando essa container image e expôs a rota. Praticamente o mesmo processo, né? Vamos ver o resultado disso agora, né? O resultado disso, a gente vem aqui, teste novo BR. Você fala, nossa, Felipe, que aplicação revolucionária, né? Não é aplicação revolucionária, mas isso aqui prova o meu ponto, né? O meu ponto é, eu posso sim criar um código agnóstico de arquitetura, posso fazer o deployment em diversas outras arquiteturas que o OpenShift está rodando, não interessa se ela é Z, se ela é Intel, se ela é Power, se ela está on-premise, se ela está no cloud, né? Então, isso é muito importante, porque mostra esse tipo de deployment, né? Claro, você pode personalizar isso de diversas outras formas, né? Você pode trocar o Jenkins, colocar, sei lá, Tecton no futuro, você pode tirar o GitHub, colocar o Artifactory, se você quiser, né? Não precisa ser o IBM Cloud, pode ser uma Amazon, pode ser um Google, pode ser um Azure, né? Então, não precisa ser um Linux One, pode ser um IBM Z, pode ser on-premise, pode ser no cloud, enfim. Você tem todas essas possibilidades aí, né, para você fazer o deployment das suas aplicações. Aí vem a parte de agradecimento, aí existe um time inteiro da IBM aí por trás dessa effort que a gente está fazendo de ajudar clientes e IBMers, né, a adotarem essas tecnologias novas, tá? Se vocês tiverem que entrar em contato com a gente, feel free, né? Contactar a gente, e aí a gente vem para as perguntas finais aí. Acho que eu passei bastante do tempo, né? E aí, Billy? Acho que não tivemos novas perguntas, não. O pessoal acabou comentando aqui no chat, tem alguns comentários, se poderiam consolidar algumas aplicações de Sun, Oracle, como containers dentro de um Z Linux, utilizando OpenShift como a base, né, como sistema operacional para isso. Eu acho que tudo depende da forma que se a aplicação já está em um container. Eu acho que quando você fala a palavra Oracle é uma palavra mágica, né? Porque, na verdade, é um ISV, né? E um ISV, ele vai determinar se ele vai querer suportar aquela tecnologia dele numa forma de container, né? E mesmo que você faça manualmente e funcione, existe a parte do suporte corporativo, né? Então, alguns ISVs, eles são meio agressivos em termos de falar, você só vai poder rodar na minha tecnologia de container, né? Aí é o problema do ISV, não da tecnologia, né? É o problema do vendor. Mas vamos supor que você tem uma aplicação hoje que você construiu in-house, né? E você quer colocá-la num container. Tem várias formas de você colocar isso dentro de um container. Você pode fazer um lift and shift, que é tipo, pego o meu código, coloco dentro de um container e puxo ele para o cloud. Ok, alguns casos isso daí funciona, isso daí é effective, mas tem outros casos que pera lá, vamos modernizar esse código, né? Essa aplicação, ela tem uma camada de apresentação, tem uma camada de banco de dados. Será que não é melhor a gente dividir isso por exemplo, microserviços e colocar uma camada de banco de dados onde eu posso escalar esses bancos de dados de uma forma independente da minha camada de apresentação, que é independente de, sei lá, uma outra camada de mensageria, por exemplo, né?
Será que eu não posso criar um modelo novo, modernizar a minha aplicação de acordo com existem uns que eles chamam de os 12 passos, né, para criar uma aplicação para ambientes de container native, né? Isso aí, quem são os programadores vão entender o que eu estou falando. Mas existe uma forma correta de você criar uma aplicação para esse tipo de plataforma, né? Mas não é necessário que você faça isso. Você pode fazer um lift and shift também, e dependendo do que você está procurando. Existem várias formas de falar que você está no cloud, né? Então, existe até uma definição engraçada que fala assim, o que é o cloud, né? É o computador de outra pessoa, né? Que você está usando, né? Então, somebody else's computer, né? Então, é engraçado isso. Sim, mas, enfim, existem várias formas de você fazer a modernização da sua aplicação, e aí você precisa escolher qual é a rota que você vai tomar, né? Existe a rota mais trabalhosa, que é transformar isso em diversos microserviços, e você precisa ponderar a vantagem disso, né? Às vezes tem uma aplicação monolítica, assim, que funciona muito bem, é muito rápida e consome muito pouco recurso, e, tipo, vale a pena modernizar isso? Vale a pena quebrar esses microserviços? Tem que pensar, né? Mas, enfim. Acho que é isso. A gente não tem mais perguntas, mas Felipe, me diz uma coisa. Se alguém quiser hoje testar, começar a brincar, conhecer um pouquinho mais, desenvolver ali usando o OpenShift, quais são as alternativas que eles têm? Tem alguma alternativa assim fácil, out of the box, para o pessoal já começar brincando? Sim. Então, vamos supor que você tem um laptop, né? E você, poxa, eu quero testar o OpenShift, né? Porque, como o Felipe falou naquela apresentação, se eu começar a trabalhar com o OpenShift Intel, quando eu for para Z, vai ser a mesma coisa, né? A minha experiência, e é verdade, é correto. A Red Hat, ela tem um projeto onde você pode fazer um download de um binário, né, e ele praticamente cria um cluster de um nó dentro do seu computador, e você pode, ele te dá todo o look and feel de você, como se você estivesse rodando uma plataforma completa, né, só que é um cluster de um nó, né. Dentro desse um nó, ele tem o master e o worker junto, então você acaba tendo, claro, uma visão limitada do OpenShift, mas você já começa a se familiarizar com esse ambiente. Eu vou procurar esse link aqui, mas existe sim, eu não sei se chama Code Ready, alguma coisa, ou... eu preciso ver qual é o nome, mas existe sim essa opção da Red Hat. Outra opção é vocês irem para o Linux One Community Cloud, né, da IBM. E o Linux One Community Cloud, ele tem a opção de você fazer a requisição de um cluster, um acesso a um cluster OpenShift. Você vai ter um acesso bem limitado, né, porque você vai ter um acesso como desenvolvedor em si, não administrador. Mas você pode sim fazer deployment de aplicação lá e fazer o deployment do seu código, né? Claro que você só tem uma semana de utilização do Linux One Community Cloud, né? Billy, se você souber esses links de uma forma fácil, se você puder passar esses links para a galera, é interessante. O Linux One Community Cloud é interessante. E vamos supor que você é um cliente e você quer testar o OpenShift só, né? Existe a possibilidade de você criar uma evaluation, né, um trial do OpenShift no site da própria Red Hat, né? Você pode criar um evaluation lá. Ou você pode entrar em contato com a IBM, se você for um cliente mesmo interessado, por exemplo, em utilizar um dos Cloud Paks, né? E existe o processo de trial também, de você requerir o processo de trial do Cloud Pak for Applications, e você vai ter acesso ao OpenShift e outras coisas mais, né? Mas o que eu recomendo para a galera, é legal você testar e brincar, etc e tal, mas esse tipo de tecnologia, quando você está falando de technical sales, é muito importante que você fale com um technical sales, por exemplo, alguém do nosso time do Z Acceleration, onde a gente ajuda você a fazer uma venda consultativa, né? Tipo, você vai estar falando com um consultor que vai estar te ajudando a utilizar essa tecnologia melhor, né? Muita gente tenta fazer sozinho, né? E acaba
falhando, né? Fazendo sozinho, porque, imagina, o nosso grupo faz isso todo dia, toda semana, meses, né? A gente sabe o que funciona, o que não funciona, principalmente em cima de Z, né? Então, se você quer ter sucesso na adoção dessa tecnologia em Z, é muito importante a gente entender, porque existem vários ângulos que os clientes vão ver, né? Tem o custo, tem a tecnologia, tem a learning curve, né? Então, tem várias coisas que você tem que colocar no papel aí, ver qual a vantagem, né? Legal, show de bola. Valeu, Felipe, muito obrigado pela apresentação. Eu passei aqui no chat já para o pessoal o link do Community Cloud. Então, para quem quiser se inscrever, brincar um pouquinho lá. Show de bola, acho que valeu muito a pena, foi muito legal. Beleza, obrigado aí, gente. Falou, até pessoal. Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.